Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos seguimento à resolução de exercícios, da ficha de exercícios da disciplina de Métodos Quantitativos 1 na Licenciatura em Administração Público-Privada da Universidade de Coimbra. Já sabem, a pedido de várias famílias, decidi resolver uma ficha com nada mais nada menos do que 132 exercícios. Até me cansa só de dizer o número, vejam só. E então, hoje irei começar no exercício número 28 e terminar, se tudo correr bem, no exercício número 37. Vai ser uma videoaula um bocadinho extensa, mas vou tentar agilizar o máximo possível, sempre sem tirar qualidade na explicação. Ou seja, não querendo explicar à pressa só para demorar menos tempo, como devem calcular. Aqui o que importa é vocês entenderem, nem que eu esteja aqui a falar 2 ou 3 ou 4 ou 5 horas, e como já devem também ter percebido, não me custa nada estar a falar muito tempo, portanto, até é um prazer. Ora, vamos então sem mais demoras para o exercício número 28. E o exercício número 28 diz o seguinte: considera os gráficos nas figuras a seguir. E eu vou representar aqui, ora, yx e a mesma coisa deste lado. Yx. Bom, a função aqui é assim e representa-se por y igual a 1 sobre x. Já a função deste lado é assim, onde passa aqui no 3, menos 3, 3, de centro 0, e cuja equação é x² mais y² igual a 9. Bom, eu aqui disse função, já não me recordo, mas cuidado porque isto não é uma função. Mas vamos ler a pergunta até ao fim. Algum dos gráficos define y como função de x e x como função de y? Bom, primeiro y como função de x. Para um gráfico definir y em função de x, eu tenho que ter um x com apenas um y. Cada x só pode ter um y associado a si e não mais do que isso. Ora, este só tem um, este só tem um e assim sucessivamente. Por outras palavras, eu posso desenhar uma reta vertical em qualquer ponto da função que ela nunca tocará 2 vezes na função. É essa mesma reta. Portanto, sim senhora, y é a função de x. No caso A, não diz isso no enunciado, mas eu vou considerar caso A aqui e caso B aqui. Ok. E já agora x, função de y, também admite... Bom, aqui é ao contrário. Se eu desenhar uma reta horizontal que só toca uma vez em cada função, por outras palavras, se a cada y corresponder um e apenas um x, podem ver que é o caso. Podem ver aqui que é o caso, sempre assim. Então eu tenho uma função x igual a f de y. Cá está, também se verifica. Vamos ao caso B. No caso B, este x, por exemplo, tem 2 y associados. Ora, então, aqui já não podemos ter y como função de x, porque cada objeto tem mais do que uma imagem associada a si. Bom, então e x como função de y? Então, e este y, por exemplo, não tem também 2 x associados a si? Não pode. Para ter x como função de y, eu tenho que a cada imagem fazer corresponder um só objeto. E eu aqui faço corresponder 2. Então, também não é. Portanto, esqueçam o caso B, onde verificamos função é no caso A, quer y igual a em função f de x, quer x em função de y ou f de y. Tudo bem. Está respondida a linha A. Posso aqui já deixar. A linha B. Primeiro ponto, são 2 pontos. Mas, lendo a linha B primeiro, se y é função de x, e agora, primeiro ponto, indique o domínio e a imagem da função. Ora, o domínio, tem que ser para o caso A, porque o B não é função, são todos os valores em x. E reparem que a função existe para todos os valores, excepto para 0. Pelo que vocês podem dizer que o domínio é R, excepto 0. Também podiam dizer de outra forma. Vejam, de menos infinito a 0 aberto, reunido com 0 aberto a mais infinito. Abrimos o 0 porque não existe em 0 e os infinitos também são abertos porque a função nunca existe no infinito. Simplesmente porque nós nunca fomos ao infinito e não sabemos o que é que lá existe. Só por isto, ok? É uma coisa mais filosófica. Então, e a imagem da função? Coincide com o contradomínio, que tanto pode ser CD como D'. Ora, o contradomínio é o intervalo de valores em y, que, se repararem, também existe para todos os pontos, excepto para 0. Então vejam, R excepto 0. Ou então também, se preferirem, de menos infinito a 0 aberto,
Até, desculpem, agora este ponto e vírgula foi inapropriado. Reunido com zero aberto a mais infinito. Cá está. E o primeiro ponto está resolvido, está respondido. Então vamos ao segundo ponto que ainda cabe aqui, que diz se y é de facto f de x, então encontra f de menos 4 e f de 0,5. Bom, o f de menos 4 é 1 sobre menos 4, ou seja, menos 1 quarto. Até aqui é pegar no x e substituir por menos 4. Nada de mais. Então e para o 0,5? A mesma coisa, 1 sobre 0,5. Só que 0,5 é uma fração, 1 meio. Então isto fica 2 sobre 1, que dá 2. Muita atenção, quando eu tenho uma fração em denominador, é o mesmo que eu ter a fração invertida. Portanto, neste caso, 1 sobre 2 invertido é 2 sobre 1, que dá 2. Está bem? A multiplicar por este 1 que já cá estava, que eu nem coloquei porque de facto não valia a pena. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto não é nada por aí além. Bom, este exercício está resolvido, podemos então passar para o exercício número 29. Arriscaria-me a dizer que é o exercício mais demorado deste vídeo. Vamos ver como é que eu me vou safar neste caso, porque eu também não quero estar aqui a demorar muito tempo. Bom, o exercício diz o seguinte. Determina f mais g de x, f menos g de x, f vezes g de x, f a dividir por g de x, f após g de x e g após f de x. Pede estas 6 operações de funções para as funções abaixo. E é dito para a linha A que a função f é 2x menos 1 e a função g é x ao cubo. Na linha B, a função f é raiz de 2x e a função g x ao quadrado. E por fim, na linha C, a função f é 1 sobre x e a função g x à quarta. Cá está. Então eu agora vou fazer aqui uma coisa, se calhar é mais giro assim. Para a linha A uso azul. Para a linha B uso verde. E depois para a linha C, só para terminar em beleza, uso o vermelho, tá bom? Ora, mesmo que o tom não seja o mesmo, acho que vocês estão a perceber, por isso não há problema. Então vamos lá fazer cada uma das 6. Ora, o f mais g e f menos g, dada a circunstância, eu posso até fazer desta forma, vejam. F mais ou menos g de x. Será pegar na função f e somar ou subtrair a função g. E não há mais nada para fazer. Portanto, será 2x menos 1 e depois mais ou menos o x ao cubo, dependendo se estou numa soma ou numa subtração. Portanto, até aqui, nada de mais. Então vamos fazer f vezes g de x. Bom, aqui eu terei 2x menos 1, tudo a multiplicar por x ao cubo. Desembaraço parênteses, fica 2x, x ao cubo menos 1, x ao cubo. Aqui mantenho a base, somos expoentes, fica 2x à quarta menos x ao cubo. Mas também já está terminada. Nada por aí além. Na f a dividir por g de x, terei 2x menos 1 sobre x ao cubo. Bom, isto será 2x sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo. E então dará 2 sobre x quadrado, simplifica apenas um x, menos 1 sobre x ao cubo. E também não dá para simplificar mais do que isto. Vamos então às duas últimas. F após g de x e depois g após f. Ora, f após g não é nada mais do que f do g. Portanto, eu vou representar a função f, que é 2x menos 1, mas quando chegar ao x da função f, escreva g, que é x ao cubo. Logo ficarei com 2x ao cubo menos 1. Já a g após f, também não vejo mal nenhum em fazer nesta página. Será g de f,
que é escrever a função g e depois, onde está o x, escrever lá dentro a f. Portanto, a g é x ao cubo, então vou escrever a f no lugar do x, que é 2x menos 1, mas terei que colocar tudo ao cubo. E esta é na verdade, a nossa g após f. Atenção, devia ser x ao cubo, não é? Que é a g. Mas, onde está o x, escreve a f, que é 2x menos 1, e fica tudo ao cubo, está bem? Isto era para a primeira linha. Vejam como eu já vos preparei que este exercício ia ser grande. Tudo o que eu fiz foi apenas para a linha A. Bora fazer para a linha B e depois para a linha C. Então, para a linha B tenho que usar o verde, com muita pena minha, mas pronto, é para uma boa causa. E vou então abrir uma nova página. Eu tenho aqui as funções na folha, portanto eu não vou voltar atrás. Vocês também aconselho a irem acompanhando pelo caderno de exercícios, está bem? É sempre mais seguro. Portanto, eu vou voltar a fazer f mais ou menos g de x, que será, neste caso, raiz de 2x mais ou menos x quadrado. Como não dá para ser simplificado, vai ficar assim, está bem? Sem qualquer complicação. Então, e se for f vezes g de x? Bom, aqui já será raiz de 2x vezes x quadrado. E agora vejam, como é que eu posso fazer isto? Há várias formas. Eu vou fazer a forma se calhar mais complicada, mas mais intuitiva. Raiz de 2 vezes raiz de x vezes x quadrado. Isto será raiz de 2 vezes x elevado a 1 meio, que é o mesmo que a raiz de x, vezes x quadrado. E agora mantenho as bases, são os expoentes. Raiz de 2 vezes x elevado a 1 meio mais 2. Bom, 2 é 4 meios, portanto, raiz de 2 vezes x elevado a 5 meios. Isto será a raiz de 2 vezes raiz de x à quinta, que dará nada mais, nada menos do que a raiz de 2x à quinta. E agora sim, está terminado. Vocês podem perguntar, então, eu não podia deixar só assim? Podiam, mas não estava simplificado, está bem? E aqui de certeza que o objetivo é deixar o mais simplificado possível. Ora, f a dividir por g de x. Aqui terei raiz de 2x sobre x quadrado. Mais uma vez, raiz de 2 vezes a raiz de x a dividir por x ao quadrado. Como eu já sei que a raiz de x é x elevado a 1 meio, eu terei raiz de 2 vezes x elevado a 1 meio menos 2, porque agora mantém-se a base, subtraem-se os expoentes. Estamos numa divisão. Ficou a raiz de 2 vezes x elevado a 1 meio menos 4 meios dá menos 3 meios. Isto será a raiz de 2 a dividir por x elevado a 3 meios, que dará raiz de 2 sobre a raiz de x ao cubo. Bom, isto será a raiz de 2 sobre x ao cubo. E agora sim, está o exercício terminado. Espero que estejam a entender a resolução. Lá está, epá, como é que eu me lembrava disto, e agora, e assim. Mas pronto, façam com calma. Estas subtrações e soma, como há bocado fiz tudo reduzindo ao mesmo denominador. Eu estou aqui a comer 1 ou 2 passos, mas vocês depois podem pôr o vídeo na pausa e com calma conseguem, creio eu, conseguem entender, porque isto também não é nada do outro mundo, está bem? Vamos então fazer as que faltam. F após G e depois G após F. Ora, o F após G já sabem que é F de G. Só se faz o F depois de se ter feito o G. E faz de dentro para fora. Então eu vou escrever o F, que é a raiz de 2x. Mas quando chegar ao x, escrevo o G, que é x quadrado. Bom, se eu quiser simplificar isto, fica a raiz de 2 vezes a raiz de x quadrado. Vamos simplificar o quadrado com a raiz. Fica a raiz de 2 vezes x. Mas eu não aconselho a simplificarem, porque em termos de função, uma raiz quadrada não deve ser simplificada com o expoente 2. Portanto, devem deixar assim, está bem? Muita atenção. De qualquer forma, pronto. Está aqui resolvido. Então, e o G após f de x? Bom, será o G do f de x. Que será, vamos lá escrever o G, que é x ao quadrado, só que dentro do x escrevemos o f, que é a raiz de 2x. Tudo ao quadrado. Bom, devem deixar assim, mas se quiserem simplificar vai apenas ficar 2x, está bom? Sem dúvida nenhuma. E tem assim o caso B feito. Vamos então passar para o caso C, usando a minha cor favorita. Só podia ser vermelho. Digam lá se não tenho bom gosto. Bom, e então vamos novamente fazer
aqui o caso C, vamos novamente fazer f mais ou menos g. Também aqui não dá para simplificar, portanto, f mais ou menos g de x. Depois f vezes g, f a dividir por g, f após g e g após f. Neste caso as funções são 1 sobre x mais ou menos x à quarta, e fica assim. No f vezes g de x, eu já terei 1 sobre x vezes x à quarta. Reparem que isto fica x à quarta sobre x, que dá x ao cubo. Se eu quiser f a dividir por g, agora ia dizer após g, ia errar, f a dividir por g, então terei 1 sobre x a dividir por x à quarta, que na realidade é como se estivesse a dividir por 1. Regra do pneu, os de cima multiplicam, vão para cima, os de baixo multiplicam, ficam em baixo. Então terei 1 sobre x elevado a 5. E agora, vejam que até está a ser simples. Agora f após g de x não é mais nem menos do que f do g de x. Ou seja, vou escrever o f, que é 1 sobre x, mas no lugar do x escrevo o g, que é x à quarta. E fica só isto. Então e o g após f? Bom, o g após f é ao contrário. Vou escrever o g, que é x à quarta, e dentro do x escrevo o f, que é 1 sobre x. Portanto, fica 1 sobre x, tudo à quarta, que é 1 à quarta sobre x à quarta, que fica 1 sobre x à quarta. Engraçado que ficam iguais. Este é um caso concreto em que f após g é igual a g após f, tá bom? Pronto, e temos o exercício 29 terminado. Foi grande, eu avisei, mas eu tentei fazer o mais rápido possível, tendo, porém, a preocupação de que vocês entendessem. Espero que tenham entendido. Também, se não entenderem, por favor, digam alguma coisa, vão comunicando, que eu também estou aqui para retirar alguma dúvida que prevaleça ou até corrigir algum erro que tenha cometido. Não é esse o meu objetivo, mas estamos sempre sujeitos a isso, não é? Então, exercício 30. É até ao 37, portanto, estamos quase. Vá, ainda falta um bocado. Ora, determina as interseções com os eixos e desenha o gráfico das seguintes funções. Tem 3 funções. Para saber os eixos, eu vou primeiro fazer aqui um conceito geral. Ora, primeiro vamos imaginar que isto está bem desenhado, está de pé, não é? E não está torto. Pronto, isso é, comecei mesmo bem. E agora é assim. Para ter a interseção no eixo dos x's, o ponto terá sempre a coordenada x0. Em y ele tem sempre que ser 0. É mais ou menos aqui, por exemplo. Não é? O y é 0. O x é um valor qualquer. Pronto. Então, e a interseção do eixo dos y? Interseção no eixo dos y. Bom, aqui já será 0, y. Vejam, um ponto qualquer aqui é 0 em x e o y tem um determinado valor. É só isto. Então vejam como eu já vos disse tudo. A linha A dá a seguinte função. 2x igual a 4y. Bom, se x for 0, eu vou descobrir a interseção com o eixo dos y. Mas também não é preciso ir muito longe. O y também será 0. Porque fica 0 igual a 4y, logo o y será 0 a dividir por 4. Ponto. Então, reparem que eu tenho este ponto. E este ponto num referencial, agora de preferência mais direitinho, é este. Portanto, ok, aqui eu detetei logo um ponto que é coincidente à interseção dos dois eixos. Chama-se origem do referencial. Preciso de outro ponto para poder fazer o gráfico. Tudo bem. Se x for 1, eu não terei 2 vezes 1 igual a 4y. Então isto é sinal que 2 a dividir por 4 dá y. Ou seja, o y será 1 meio. Então, se o x for 1, o y é 1 meio. E isto é outro ponto. Agora é só traçar a reta. Está bem? Muita atenção. A linha A está feita. O eixo de interseção do x e do y coincide e é neste ponto que acontece. Depois fui buscar outro ponto qualquer para poder fazer a representação gráfica. Para representar uma reta, e eu só tenho aqui retas, são precisos apenas 2 pontos. Houve um crânio qualquer que disse isto e de facto é maravilhoso. São só precisos 2 pontos para traçar uma reta. Bom, e de preferência uma régua ou qualquer auxiliar para que a reta seja bem desenhada. Mas pronto, tudo bem. Vocês percebem a ideia. Então, a linha B pede para fazer o mesmo para esta seguinte equação. 3x menos 4y menos 12
igual a 0. Bom, se o x for 0, o y é... Espera aí, não é já o y diretamente. Eu sei que 3 vezes 0 menos 4y tem que dar 12. Passei este para este lado. Portanto, isto vai dar 0. O y tem que dar 12 sobre menos 4, que dá menos 3. Já se for o y 0, então 3x menos 4 vezes 0 tem de dar 12. Logo, x tem de dar 12 terços, que é 4. Vamos então proceder ao referencial yx, e vejam agora, se o x for 0, o y é menos 3. 1, 2, 3. E se for o y 0, o x é 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, este ponto existe, este ponto também. Toca a traçar a reta. 4 menos 3. Está feito. A interseção com o eixo do x foi este ponto aqui. 4, 0. E a interseção com o eixo dos y foi este ponto aqui. 0, menos 3. Cá está, ok? Creio que não haja dúvidas assim muito grandes. Vamos à linha C e última linha. Ora, a linha C, onde a equação é a seguinte: 2x mais y dá 4. Bom, se o x for 0, eu tenho 2 vezes 0 mais y a dar 4, onde retiro que o y é 4. Então, e se for o y que é 0? Bom, então aqui 2x mais 0 tem de dar 4. Portanto, o x tem de dar 4 meios, que é 2. Tudo bem, então vamos fazer o desenho. Yx, se o x for 0, o y é 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. E se agora for o y 0, o x é 2. 1, 2, 2, 4. Então vejam que a reta será algo assim. Tá bom? E cá está. Com a interseção no eixo dos y tem este ponto, 0, 4. E com a interseção no eixo do x tem este ponto, 2, 0. Tá? A interseção no eixo do x é quando o y é 0. A interseção no eixo dos y é quando o x é 0. Não esqueçam isto, que é muito importante. Bom, e com isto posso avançar para o exercício número 31. Ora, quanto ao exercício número 31, vou já aqui colocar 31. Eu tenho o seguinte: o valor de y de uma propriedade comercial está relacionado com o número de meses de serviço x por meio da equação, e é dado y mais 1380x igual a 132.480. A linha A indica o valor de aquisição da propriedade. Bom, o valor y de uma propriedade comercial está relacionado com o número de meses de serviço x por meio da equação. Indica o valor de aquisição da propriedade. É assim, o valor de aquisição da propriedade é o y, que é 132.480 menos 1380x. A questão é que x é o número de serviço, é o número de meses de serviço. Quando se adquire a propriedade, não há serviço. O serviço é 0. Então, o valor da propriedade, quando adquirida, é 132.000, desculpem, falta aqui um 0, 480. E, embora não esteja aqui a dizer, não sei se é euros ou não, mas tudo bem, vou acreditar que sejam euros, até porque depois eu já li a linha B e a linha B mencionei isso. Tudo bem. Euros, ok? Atenção. Na altura da aquisição, o x é 0. É preciso ter esta interpretação. À medida que vão passando os meses de serviço, a propriedade vai desvalorizando. Ora, a linha B diz o seguinte, e vão perceber agora. Quantos meses terão de passar para o valor da propriedade ser 0? Ou seja, quanto é que é o x se o y for 0? Bom, 0 será igual a 132.480 menos 1380x. Eu terei então 1380x positivo, passa para este lado, igual a 132.480, pelo que o x deverá ser 132.480 sobre 1380. Não levem mal, tenho que ir à calculadora.
Ora, 132,480 a dividir por 1380. O resultado dá 96. Portanto, são precisos 96 meses de serviço para que o valor da propriedade chegue aos 0 euros. Tá bom? Mais que isso, passaria a ser negativo. Ou seja, pagavam para levar a propriedade. Salvo seja, não seria bem assim, mas é para ficarem com essa ideia. Tudo bem. Vamos então, sem mais demoras, ao exercício número 32. E o exercício número 32 diz o seguinte. Deixem-me só colocar aqui 32. Vamos ver. Determina a equação e esboça o gráfico das retas que passam pelos seguintes pares de pontos. Determina a equação. O problema é esse, porque o desenho é fácil. Bom, alineada aos seguintes pontos. São 3 alíneas. 0, 0 e 5, 3. E eu aqui sou muito picuinhas, confesso. Eu uso sempre esta fórmula. Y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, onde o ponto da esquerda tem sempre coordenadas x0 e y0 e o ponto da direita x1 e y1. Embora possam trocar, não podem pôr um ponto com coordenadas em x0 e em y1 ou vice-versa. Está bem? Então vamos lá. Ora, y menos 0 sobre x menos 0 igual a 3 menos 0 sobre 5 menos 0. Estou só a substituir. Vocês se calhar demoram um bocadinho mais de tempo, mas não tem mal nenhum. Ora, o y sobre x é 3 quintos, logo o y deverá ser 3 quintos de x. E reparem numa coisa muito interessante. A equação de qualquer reta é sempre y igual a mx mais b. Aqui não há o termo b, tudo bem, mas é mx. Já cá está. Fazer o desenho será simples, porque são dados os pontos. Logo, em 0, 0 está aqui, em 3, 5, ou melhor, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Está aqui, portanto, a reta terá este esboço. E é um esboço, portanto, não tem que haver aqui um grande rigor. O mínimo suficiente para se entender o exercício, está bem? Esta era a linha A. A linha B, fazer exatamente o mesmo com outros pontos. 1 menos 1 e 5, 3. Deixa-me separar por ponto e vírgula, que eu gosto mais. Então eu terei y menos y0, que é menos 1, sobre x menos x0, que é 1. Igual a y1 menos y0, que é menos 1, não sei onde é que fui buscar o menos 3, sobre x1 menos x0. Eu terei então y mais 2 sobre x menos 1 igual a 4 quartos. Como isto dá 1, terei y mais 2 igual a x menos 1, ou seja, y igual a x menos 1 menos 2, que dá y igual a x menos 3. Vamos lá representar o esboço. X. Vejam que um ponto é quando o x for 1, o y é menos 1. Outro ponto é quando o x for 5, o y é 3. Portanto, aqui, logo, a reta será esta. 5, 1, 3, menos 1. Desculpem que o 1 está aqui. E o menos 1 se calhar também é mais fácil pôr antes aqui. Ok. Está aqui a reta desenhada, está bem? Muita atenção. Este ponto aqui, eu não sei quanto é que é, não tenho a certeza se é 2 ou não, mas isso igualavam o y a 0, ou melhor, tornavam o y de 0 e iam descobrir o x. Por acaso até vai ser 3, portanto o desenho não está propriamente à escala. Mas não se preocupem quanto a isso, está bem? Pede um esboço, não pede o desenho rigoroso. Última linha, C. Para fazer exatamente o mesmo, vamos ver quais são os pontos dados desta vez. Ora, menos 2, menos 5 e menos 2, 3. Bom, aqui eu tenho y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Bom, há aqui um problema. O problema aqui é, eu vou ter aqui um zero em denominador, mas eu vou começar até por fazer outra coisa, que é fazer o desenho.
Reparem que, quando o x é menos 2, o y tanto é menos 5, como é 3. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que a reta é vertical. Logo, eu nunca poderia ir por esta equação. Para retas verticais, até vou deixar aqui, retas verticais, temos sempre x igual a k, onde neste caso o meu x será igual a menos 2. Já agora, por curiosidade, isto não é uma função, está bem? Para retas horizontais, terei y igual a k, onde aqui não posso dizer porque não é este o caso. Este meu caso é aqui, desta forma, e então eu estou perante esta, não digo função, mas digo reta, tá? Porque não é uma função. Vejam que o x tem vários y e só pode ter um y, tá? Não se esqueçam. Bom, o exercício 32 está terminado, podemos então avançar para o 33. O 33 diz o seguinte. Ora, 33. Averigua se os seguintes pares de equações representam retas paralelas, perpendiculares ou nenhuma delas. Muito importante. Retas paralelas, y1 e y2, têm o mesmo declive. Isto é, o número que multiplica pelo x, quando estão na forma canónica, tem que ser exatamente o mesmo. Está bem? Vou dar o exemplo. Se o y1 for m1x1 mais b1 e o y2 for m2x2 mais b2, m1 tem que ser igual a m2. Só assim é que elas são paralelas. Está bem? Muita atenção. Ora, para retas perpendiculares, vou aqui já dar o exemplo. Se m1 for igual a menos 1 sobre m2, então as retas são perpendiculares. Perpendiculares. Muita atenção. Se nenhum dos casos se verificar, então são outras quaisquer, ou seja, nenhuma delas, como aqui manda considerar. Bom, a dificuldade aqui é ter a forma canónica, portanto eu vou já para a linha A, que diz o seguinte: 3x mais 4y dá 12 e 4x menos 3y dá 12. Bom, vou ter que isolar ambas a y. 4y é 12 menos 3x. Menos 3y é 12 menos 4x. Vejam então que o y será 12 quartos menos 3 quartos de x. E aqui o y será menos 12 terços, menos com menos mais, 4 terços de x. Conseguem perceber uma coisa? É que o m aqui, para além de ser negativo, é o inverso deste. Ou seja, se este for o m1, até vou usar outra cor para não haver confusões. Pode ser o laranja. Se este for o m1, eu vou fazer uma coisa que é menos 1 sobre m1 será menos 4 sobre 3. Estou a inverter. Ou seja, é ou não é mais 4 sobre 3? Ora, é o que está aqui. Então estas retas são perpendiculares. Tá bom? Esta é a forma mais simples de poder avaliar a relação entre este tipo de retas. Está bem? Portanto, se uma fizer isto, a outra terá que fazer isto. 90 graus. É isto que estamos aqui a conversar. Bom, vamos para a linha B. A linha B, deixem-me só voltar a usar o preto. Minha cor predileta. Diz o seguinte à linha B. É fazer o mesmo, mais duas equações. Tenho 3x mais 2y igual a 6 e 6x mais 4y igual a 12. Bom, vejamos aqui uma coisa. Se eu dividir toda esta equação por 2, que posso fazê-lo, fico com 3x mais 2y igual a 6. Que é igual a esta. Portanto, trabalhar uma ou trabalhar outra vai dar ao mesmo. E eu vou perceber que tenho 2y igual a 6 menos 3x,
que dá y igual a 6 meios menos 3 meios de x. Ora, o M1 é igual ao M2, que é igual a menos 3 meios. Portanto, elas deveriam ser paralelas. Mas, mais do que paralelas, elas aqui são coincidentes, porque são iguais. Portanto, em vez de ter isto, que é o que para mim são paralelas, não, eu vou ter isto. Uma em cima da outra, está bem? Por isso, mais do que paralelas, são coincidentes. Mas como eu acho que a terceira não é nenhuma delas, eu vou considerar esta como paralela e depois darei a outra definição para a que falta, está bem? Portanto, cá está. A definição de paralela significa que as retas, à medida que vão avançando, mantêm sempre a distância entre si. Não, elas são coincidentes, estão as duas no mesmo ponto, mas a verdade é que a distância mantém-se nula entre cada uma delas. Portanto, não está muito errado. Se bem que eu não preferia não chamar paralela e chamar antes coincidente, está bem? Mas creio que o objetivo do docente aqui em causa seria que vocês colocassem paralelas. Vamos então para a linha C e última linha deste exercício, do exercício número 33, onde me dão 2x mais y igual a 5 e x menos 3y igual a 3. Então vejam, eu tenho y que é igual a 5 menos 2x, vejam que o M1 é menos 2, e depois aqui terei menos 3y igual a 3 menos x, logo o y deverá ser menos 3 terços mais 1 terço de x. Vejam que o M2 agora é mais 1 terço, que nada tem a ver com este. É que se fosse mais um meio, eram perpendiculares, porque era o inverso e o simétrico deste, mas não são. Não é. Portanto, aqui é que nem é paralela nem é perpendicular. Portanto, nenhuma delas. Vou escrever aqui aquilo que o enunciado dá como alternativa, está bem? Com certeza seriam apenas oblíquas, sem mais nada. Bom, tudo bem, posso então avançar para o exercício número 34. Creio que agora os exercícios sejam ligeiramente mais rápidos, mas mesmo assim não vou já deixar essa ideia porque posso estar enganado em algum deles. Vamos ver. Exercício 34. A percentagem P dos alunos do último ano do ensino médio que já experimentou cigarros pode ser descrita por P igual a 75,4509 menos 0,706948T, onde T é o número de anos após 1975. Isto é uma fonte, está referenciado. Vocês na ficha tenham em consideração que o exercício está devidamente referenciado. A linha A determina o declive e a interseção com o eixo P desta equação. Bom, o declive, que eu vou considerar M, é menos 0,706948. Já a interseção com o eixo P, ora, aqui é sempre o eixo dos y, aqui será o P, aqui será o T, é quando o T for 0. Portanto, se o T for 0, se T igual a 0, o P será 75,4509. E então, é algures aqui, logo a interseção no eixo do P é este valor, cujo ponto será 0,75,4509. Ponto de interseção com o eixo dos P's. Tá bom? Pronto. Aqui não há dúvidas. A linha A está feita. Vamos à linha B. Escreve uma frase que interpreta o significado do declive e depois à linha C escreve uma frase que interpreta o significado da interseção com o eixo P. Bom, escrever frases, interpretar, isto também não é a minha área, está bem? Portanto, eu vou tentar dar o meu melhor nas interpretações, mas já sabem, sejam críticos e deem o vosso toque em tudo o que sejam interpretações, está bem? Não se fiem a 100% na interpretação que vem. Ora, uma frase que interpreta o significado do declive é muito simples. A cada ano que passa a partir de 1975, a percentagem de alunos do último ano
do ensino médio que já experimentou cigarros diminui 0,706948%. Ou seja, a cada ano que passa a partir de 1975, a cada T que fazemos variar, a percentagem de alunos do último ano do ensino médio que já experimentou cigarros diminui 0,6948%. Está bem? Há uma diminuição. Portanto, ora, 1975, pois, não sei se tem a ver com o 25 de Abril ou não, mas poderá até ter a ver, não sei. Pronto. Esta é a interpretação para o declive. Agora, para a ordenada na origem, que neste caso é a interseção com o eixo P. É simples. Quando t é zero, isto é, exatamente no momento inicial, a percentagem de alunos do último ano do ensino médio que já experimentou cigarros é de... E agora é passar o valor. Está aqui deste lado. 75,4509%. Isto é, no momento inicial, ou seja, precisamente no ano de 1975, a percentagem de alunos do último ano do ensino médio que já tinha experimentado cigarros era de 75,4509%. Um valor elevadíssimo, vejam só. Mas pronto, desde que tenham experimentado e não tenham ficado viciados, porque de facto é dos piores vícios que podemos ter, porque faz mal à saúde, faz mal à carteira, faz mal a tudo, se formos bem a ver, não é verdade? Devemos ter cuidado com os vícios. Bom, 34 feito, vamos para o antepenúltimo, que é o exercício 35. Creio que já não caiba aqui, portanto, vamos numa nova página. Não há problema nenhum de abrir novas páginas. Bom, 35. Estimou-se que um certo rio pode sustentar 85 mil peixes se não estiver poluído. Tá? Além disso, estimou-se que para cada tonelada de poluentes no rio, ele poderá sustentar 1700 peixes a menos. Supondo que a relação é linear, escreva a equação que dá à população de peixes P em termos de toneladas de poluentes X. Tão simples. P será igual a 85 mil, que é exatamente o número de peixes quando não há poluição, mas depois, se a cada tonelada de poluição diminui a quantidade de peixe, menos. Mas diminui quanto? 1700. Pronto. Portanto, P é 85 mil menos 1700x. Porquê? Porque este é o valor no início. Valor no início. Este é o valor que varia a cada tonelada, a cada unidade em X. Portanto, é o declive. Mas a cada unidade a mais em X ele diminui. Por isso é que é menos. Agora, se a cada tonelada a mais ele sustentasse mais peixes, então aqui colocava um mais. Está bem? Muito cuidado. Mas reparem, o exercício 35 é só isto. Posso já avançar para o 36. Leiam bem o enunciado, interpretem bem e vejam se é isto que chegam. Porque, de facto, é muito importante saberem interpretar este tipo de exercícios. Exercício 36 com 3 alíneas. De acordo com o US Bureau of the Census, ok? Agora fui apanhar a surpresa que esta palavra custa dizer. Leiam, por favor, vocês na ficha, que sim, evite fazer figuras tristes. O inglês também não é propriamente o meu forte. Eu entendo qualquer coisinha, escrevo qualquer coisinha, mas a leitura nunca foi o meu forte, ok? Bom, de acordo com esta fonte, a relação entre o salário médio anual dos homens e das mulheres com vários níveis educacionais pode ser modelada pela função ups, agora é que as mulheres me vão matar. Atenção que não fui eu que fiz isto, tá? Portanto, F... Pois,
Não vou nada matar, afinal as mulheres recebem mais. Então pronto, as mulheres vão ficar contentes comigo, vão os homens matar-me, pronto, tudo bem. F igual a 0, não, se calhar recebem menos. Já vamos testar isso. 518M mais 2,775. Ora, M é... Isto é em milhares de dólares, está bem? E M é homem. F é mulher. Pois. Reparem que a mulher recebe metade, mais ou menos metade do que recebe o homem, mais 2,775. Portanto, em princípio, receberá menos, ok? Infelizmente é assim. Devia ser igual, porque o homem e a mulher não são mais um que o outro. Nada disso. Devia ser a receber consoante os seus estudos, experiência profissional. E não pelo facto de ser homem ou mulher. Mas, infelizmente, é o mundo em que vivemos. Nada a fazer. Ora, a linha A. Considerando f como uma função de m, qual é o declive do gráfico desta função? Bom, f é função de m, portanto o declive é 0,518. Só isto. A linha B. Interpreta o declive como taxa de variação. Simples. A cada milhar de dólares que o homem receba a mais, a mulher espera receber 0,518 milhares de dólares a mais. Ou seja, metade. É triste, ok? A linha C. Quando o ganho médio anual para os homens alcança 30 mil dólares, o que prevê a equação para o ganho médio anual das mulheres? Simples. Portanto, o F será 0,518 vezes 30 mil, que é dos homens, mais 2,775. Bom, deixem-me vir à calculadora, porque de facto esta conta é um bocadinho chata. 0,518 vezes 30000 mais 2,775. Ora, é triste, é praticamente metade. 15.542,8 milhares de dólares. Portanto, é isto que a mulher espera oferir, caso o homem ofira praticamente o dobro. É muito complicado. Bom, temos o exercício 36 resolvido. Vamos, sem mais demoras, resolver o 37, que será o último deste vídeo. Portanto, um vídeo novamente extensíssimo, mas, desculpem, teve mesmo que ser, tive mesmo que parar aqui. Eu acho que o exercício 38 já é de um tema um bocadinho diferente, portanto, acaba por ser importante parar neste e não antes nem depois. Ora, vou já passar a equação, já vos leio o enunciado, mais 4890. Bom, suponha que o custo em euros de X unidades de um produto é C de X igual a 21,75x mais 4.890. Qual é o custo marginal para esse produto e o que isto significa? Bom, agora vou-vos dar a definição económica de custo marginal. Custo marginal não é mais do que custo por unidade adicional. Portanto, é quanto custa uma unidade a mais. E agora isto não é mais do que a definição ou o comentário para declive. Se eu produzir um X a mais, vou ter um custo de 21,75. Então o meu custo marginal será 21,75, que significa o declive da função. Tá bom? Portanto, recapitulando. O custo marginal é o custo por unidade adicional produzida. Um custo por unidade adicional, se o X é o número de unidades, se eu fizer aumentar uma unidade em X, aumento 21,75 no custo. E isto é o quê? É a definição de declive. Portanto, o declive não é mais do que o custo marginal. Aqui, cada unidade adicional terá um custo de 21,75, o que é o mesmo que dizer que o custo marginal é 21,75, que coincide com o declive desta função. Tá bom? E pronto, posso dar a videoaula por terminada. Tenho todos os exercícios que me propus resolver resolvidos. Espero que da melhor forma para vocês entenderem, mas, no entanto, se houver alguma dúvida que persista, algum exercício que vocês não fizeram assim e que têm dúvidas em alguma interpretação ou assim,
não hesitem em contactar. Eu tenho todos os meus contactos na descrição de cada vídeo, portanto, tem lá Facebook, o próprio canal do YouTube, o e-mail. Epá, podem me encontrar de qualquer forma em vídeo, está bem? Portanto, não hesitem em contactar, não se envergonhem, porque de facto está aqui em causa o vosso sucesso académico e, acima de tudo, isso é que tem que importar, está bem? Da minha parte é tudo, não vos incomodo mais, já sabem, se gostaram verdadeiramente deste vídeo, coloquem like, coloquem um gosto, está bem? Se não gostarem, não o façam, mas se gostarem, coloquem. Partilhem também o vídeo e o canal com os vossos amigos, subscrevam se ainda não o fizeram, deem a vários amigos vossos para subscrever. Pronto, façam a vossa parte da publicidade que eu acho que também mereço, está bem? Não é pedir demais, por isso acho que não tem nada de mal. Se não gostarem, das duas uma, ou perdem o interesse, e isso eu tenho que respeitar, ou então deixem críticas para sugestões de melhoria, segundo o vosso prisma, para eu poder, sei lá, cativar-vos mais, ou assim, está bem? Porque a minha maneira de explicar pode não ser adequada para todos, mas se eu puder melhorar alguma coisa, então digam que eu, se conseguir, eu prometo que me esforçarei para isso, está bem? Por mim é tudo, não vos incomodo mais, já sabem, qualquer coisa têm onde me encontrar, portanto não hesitem em contactar. Um forte abraço matemático a todos! Adeus!